Graça e paz, abençoados, santos, eleitos do Senhor. Sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça. Queremos compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta oportunidade falaremos sobre a superioridade da nova aliança. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia fala sobre duas grandes alianças. Fala sobre a aliança da lei e a aliança da graça, que é a mesma coisa de pacto da lei e pacto da graça. Na velha aliança, no pacto da lei, Deus usou Moisés para trazer a lei para os judeus. E na graça, na nova aliança, quem traz a nova aliança é o próprio Senhor Jesus Cristo, por isso que é uma aliança superior, e ele usou o apóstolo Paulo para trazer a graça de Deus. A nova aliança é baseada em superiores promessas. Então nós temos que entender o antes da cruz, o depois da cruz, o que é lei e o que é graça, judaísmo e cristianismo. Uma aliança, um pacto ou uma dispensação. A dispensação da graça é a dispensação da lei. A dispensação da lei foi uma aliança que Deus fez com o povo judeu pelo tempo específico, que foi lá do Monte Sinai à cruz, e usou uma palavra específica, que foi a lei de Moisés. A graça de Deus foi uma aliança que Deus fez com os gentios, que ele usou uma palavra específica, que é a graça, que está registrada precisamente nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. E essa aliança, nova aliança, foi da cruz até a segunda vinda de Cristo. Então, por que, pastor, que é uma aliança de superiores promessas? Ela tem superioridade da lei. Por que ela é superior? Bem, vamos ver o que diz a palavra em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, a aliança da lei foi imperfeita, era baseada em obras, era sacrifícios, ela foi imperfeita. A aliança da graça é perfeita porque é por fé, é pelo Espírito. Ela não trata com a carne, trata com o Espírito. A lei tratava com a carne, a graça trata com o Espírito. A lei era sacrifícios, a graça é por fé. Então por que ela é superior? Porque na lei era batismo de águas, na graça é batismo com o Espírito Santo. Na lei a circuncisão era no prepúcio, na graça a circuncisão é no coração. Na lei o Espírito vinha sobre a pessoa, na graça nós somos templos e morada do Espírito Santo. Na lei existiam medidas de fé, na graça existe uma só fé. Antes da cruz, o diabo estava solto. Depois da cruz, na graça, ele está preso. Então, esta nova aliança ela é superior. Na lei se usava unção com óleo. Na graça temos a unção dos santos. Então, a graça trata com o Espírito, a graça é por fé, a graça é superior. Superior aliança. Nós vivemos agora nesta nova aliança por fé. Quem trouxe esta graça, e ela foi revelada ao apóstolo Paulo, mas quem trouxe ela foi o próprio Jesus, como diz aqui em João, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então quem trouxe a lei? Moisés. Quem trouxe a graça? Jesus. Então, ele revelou ao apóstolo Paulo. E a graça, quando foi revelada ao apóstolo Paulo, era para exatamente se cumprir o que diz a Bíblia em Atos capítulo 26. E isto aqui é o Evangelho. O que se prega hoje ali fora está muito longe de ser Evangelho, mas isto aqui é o Evangelho, está em Atos 26. Nós podemos ver o versículo, quando essa nova aliança é anunciada, o que acontece? Nós podemos ver o versículo 18. Para lhes abrir os olhos,
os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre são santificados pela fé em mim. Então o que Jesus está dizendo? Essa nova aliança, a graça de Deus, quando ela é anunciada, ela abre os olhos dos cegos, tanto espiritualmente, mais precisamente espiritualmente e também fisicamente, converte, tira a pessoa das trevas, do engano, da religiosidade e leva para a luz, da potestade de Satanás, o domínio do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, para Deus, leva para o reino de Deus, e anuncia que recebemos a remissão de pecados pela fé. Somos justificados, regenerados, santificados pela fé em Jesus Cristo. Então, a nova aliança, ela é superior. E hoje não vivemos lei, vivemos a graça. Não vivemos judaísmo, vivemos cristianismo. Vivemos depois da cruz, nesta nova aliança, que é de melhores e superiores promessas. E eu descanso nesta nova aliança, como diz a Bíblia em Hebreus 4:9, que resta um repouso para o povo de Deus. Por que grande parte do povo aí fora não descansa? Porque vive a lei, vive brigando com o diabo, vive com medo do demônio, vive com medo de perder salvação, vive em religiosidade, em sacrifício, em rudimentos, em sacrifícios que já passaram. E por que na graça ela é superior? E por que eu descanso? Porque o diabo não pode mais me tocar, porque eu já sou salvo para sempre, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo, porque eu tenho o dom da fé, porque eu posso, em nome de Jesus, dar ordem aos anjos de Deus para me guardar e me proteger, porque agora eu sou templo e morada do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, fui justificado para sempre, sou salvo e santo para sempre. Não vivo por obras, eu vivo por graça, não por sacrifício, por fé. Claro que como eleito tenho que ter boas obras, porque sou eleito e sou salvo para sempre. Esta nova aliança é de melhores e superiores promessas. Assim seja, assim diz a palavra da graça de Deus. E se você desejar aprender um pouco mais, visite o nosso site www.vivemgraça.com.br. Então pode visitar também o nosso blog, O Predestinado. E se você quiser ouvir louvores e mensagens de 6 da manhã à meia-noite, você pode acessar e ver a nossa rádio online, a nossa rádio web. Você pode ver www.radiovivaemgraça.com.br. Graça e paz, e até o próximo Flash de Graça.